Bom dia. Bom dia. Eu vou Vamos lá. Vamos começar a página número 2. A canção é Senhor Poderoso. Vamos lá. Canta. Senhor Poderoso. Vou amar, amar, amar a ti. Vou amar, amar, amar a ti. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti. Senhor poderoso, Senhor poderoso, vou servir, servir, servir a ti. Vou servir, servir, servir a ti. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti. Senhor poderoso, Senhor poderoso, vou cantar, cantar, cantar a ti. Vou cantar, cantar, cantar a ti. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti. Senhor poderoso, Senhor poderoso, vou viver, viver, viver por ti. Vou viver, viver, viver por ti. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti. Senhor canta o Senhor poderoso, canta o Senhor poderoso, canta o Senhor poderoso, canta o Senhor poderoso, Senhor poderoso. Amém! Mais uma canção na página 7, nós somos livres. Nós somos livres, amém? Página 7, vamos lá. Vamos lá. Muitos
18, cantem para o Senhor, amém? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, igreja, cantem para o Senhor. Vamos. Mais ânimo. Vamos lá. Não vamos só cantar, mas também meditar na letra, amém? Senhor e Salvador, Senhor e Salvador, Deus aqui nos lavou, Deus aqui nos lavou, a mensagem se espalhou, a mensagem se espalhou, e o mundo alcançou, e o mundo alcançou, e já se alguém, seu louvores, todos eles juntos também uma só voz, cantam aleluia, aleluia, cantam para o Senhor, mais uma vez já se ouvem, seus louvores, todos eles juntos também uma só voz, cantam aleluia, cantam para o Senhor. Em toda a criação, ficou uma canção, por todas as nações, ganhando corações, e já se ouvem seus louvores, todos eles juntos também uma só voz, cantam aleluia, cantam para o Senhor, cantando de alegria, orando noite e dia, vivendo como família, unidos do Senhor, e já se ouvem seus louvores, todos eles juntos também uma só voz, cantam aleluia, cantam para o Senhor, e já se ouvem. Vamos lá, igreja! Seus louvores, todos eles juntos também uma só voz, cantam aleluia. Mais uma vez, com a igreja agora! E já se ouvem todos eles juntos também uma só voz, cantam aleluia, cantam para o Senhor. Para finalizar, vamos lá! Já se ouvem seus louvores, todos eles juntos também uma só voz, cantam aleluia, cantam para o Senhor, cantam para o Senhor, cantam para o Senhor. Amém! Podemos cantar. Bom dia, família! Bom dia. Estou muito animado que eu vi todas as canções com um volume muito alto, que foi preciso um esforço muito grande para o carvão sair um barulho. Palmas para a nossa voz hoje. Mas agora, para nós provarmos a nossa animação, nós vamos em mais um bom dia. Então, bom dia, família! Bom dia! Bom dia também quem está virtualmente. Eu sou o Matheus. Me chamo Débora. E nós estamos aqui nesse culto hoje, nesse domingo. Essa manhã incrível, sabe, numa manhã onde com certeza nós estamos olhando o sol. E o sol está muito forte. Onde essa semana nós vemos a lua, e a lua também estava muito forte, era a lua cheia. E é muito interessante que a gente olha isso e você vê o sol é tão grande, todo o calor que tem na Terra, toda a luz que tem na Terra vem do Sol, toda a nossa luz física. E nós estamos na Terra num sistema solar, então nós estamos em volta do Sol, a gente está em órbita do Sol.
de outros planetas, e só da gente pensar no Sol, a gente já pensa em algo muito grande. Só da gente pensar no sistema solar, a gente já pensa em algo muito grande. Sim. E o sistema solar, ele está dentro de uma galáxia onde tem outros sistemas que são, cada um tem suas características. Mas tem muitos outros sistemas dentro da nossa galáxia que chama Via Láctea. E a Via Láctea é dentro de um outro conjunto de várias galáxias também, que tem cerca de 54 galáxias. Então, esse grupo que a Via Láctea está localizada preenche cerca de 10 milhões de anos-luz. É uma medida de comprimento, não é tempo, então 10 milhões de anos-luz é muito grande, é muita coisa. E nós temos apenas, no máximo, 1,93 de altura, que é a altura do Messias, que é o máximo. Ai, Messi! E nós podemos também ser bem menores também, ou podemos ser maiores às vezes que o Messias, dependendo da alimentação, dá para ser maior que o Messias. E no universo é interessante que nem o nosso Sol, que nós achamos tão grande, ele é tão grande. O Sol não está nem perto de ser a maior estrela. Existe uma estrela chamada Canis Majoris, que ela é cerca de 2.100 vezes maior que o Sol. Essa estrela. Sabe? Então nós vemos como nós somos pequenos, olhando fisicamente. Mas Deus nos fez gigantes. E é isso que nós vamos ver hoje para nos animar. Então, nos anima também ver a grandeza do universo, é muito animador isso, mas Deus também nos fez gigantes. Amém. Deus nos fez o contrário. Vamos em Salmos 8. Vamos. Glória a Deus. Vamos, Sol. Vamos em Salmos 8, do versículo 4 ao 9. E vamos, Sol, também. Por favor, Sol, continua por muitos anos aí, pelo menos uns 100. Vamos em Salmos 8, do versículo 4 ao 9. Versículo 4. Pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das suas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Uau! Uau! Então, bom dia, família, novamente, família física e virtual. E olha só essa escritura, é muito interessante pensar nessas coisas, nesses números que o Mateus trouxe, porque se a gente pensa, a gente pode até se achar bem insignificante diante da criação de Deus, né? Olha o tamanho do sistema, olha o tamanho do Sol, olha o tamanho dessa outra estrela, olha o tamanho desse universo, mas ainda assim, Deus nos fez gigantes. Deus nos fez grandes e olha só, Ele nos revestiu, nos coroou de honra e glória. Então olha que privilégio. Imagina, Mari, Deus te vê assim, coroada de honra e glória. Imagina, Deus vê a Kátia assim, Deus vê a Josi assim, Deus vê o Gabriel assim, Deus nos vê assim. Isso não anima vocês hoje? Então quantas vezes a gente pode se preocupar achando que a gente está sozinho, ou que a gente não é ninguém, ou enfim, pensando em várias outras coisas, mas Deus nos vê gigantes e grandes. Então eu quero animar vocês a dar essa glórias a Deus hoje, né? A aproveitar esse tempo para honrar a Deus com a forma como Ele nos fez hoje e dar tudo de nós para a glória dele, amém? Eu quero animar vocês com essa escritura, quero animar vocês com o nosso tamanho diante de Deus. Amém. Amém. É muito animador, então Deus vê todos nós desse tamanho, maiores que o sol. Maiores que o sol, Deus nos vê. Então, com essa felicidade, com essa animação, nós vamos cantar hoje com todo o nosso coração, mais algumas músicas com todo o nosso coração. Nós vamos somar notas também com todo o nosso coração. Amém. Vai ficar assim, hoje vai ficar assim. E nós vamos ficar em pé também com todo o nosso coração. Nós vamos levantar, vamos sentar, vamos ficar em pé. E nós vamos depois também, ali, nós vamos tomar um café com todo o nosso coração também. Café. E é com essa alegria também que nós queremos dar um bem-vindo à Igreja Cristã Internacional de Campinas. E agora eu vou orar para nós como família. Pai querido Deus, Pai, obrigado, Pai, por poder permitir que nós leamos Sua palavra, Pai, por permitir que a gente entenda, Pai, por nos dar esse universo todo, Pai, que todo nos auxilia, Pai, que eu sei que o Senhor fez com todo carinho, Pai, com todo cuidado, Pai. Por favor, Pai, nos dê um dia animado, Pai, um culto onde nós podemos aprender o máximo da palavra, Pai, com o Luiz, Pai.
onde nós podemos refletir, Pai, na Santa Ceia, nós podemos refletir nas ofertas, Pai, a todo o nosso coração, Pai. Por favor, eu oro muito feliz pela conexão de internet, por todos que estão online, Pai, eu oro muito feliz por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora nós teremos um tempinho de convívio para nós darmos todo o nosso coração com as pessoas aqui. Amém?
Legal a mímica? Amém, família? Deve estar maravilhoso esse tempo, eu tenho certeza, a comida uma delícia, mas quero convidar todos a retomarem seus lugares, para a gente continuar louvando a Deus com canções, amém? A nossa próxima canção está na primeira página da apostila, a canção Aleluia, a primeira canção de todas. Vamos lá, Mateus. Um, dois, três. Cantem, pois, em alta voz, cantem para a multidão, sua palavra e sua paz, sobre Cristo e seu perdão. Aleluia, aleluia. Cantem, cantem sobre sua cruz, e seu sangue e seu viver. Cantem sempre, cante até sua face. Aleluia! Aleluia! Deus razão! Deus razão do meu cantar, nós os servos dele o rei, sua igreja vai mostrar sua vida. Aleluia, vamos lá! Aleluia! Sua justiça e compaixão, sempre o mesmo é o Senhor, soberano tudo vê, o louvamos com temor. Aleluia! Dias passam, noites vão, busca Deus de coração, viva intensamente até o céu morar em ti. Aleluia, amém? Com vocês, Luiz Malaquias. Podem se sentar. Bom dia a todos. Vocês estão aí? Estão vivos? Bom, para quem não sabe, meu nome é Luiz Malaquias. Para quem não sabe, o último livro do Antigo Testamento.
Esse é o livro. Logo depois de Malaquias vem Mateus. Amém. Mas amém. Aqui, o Mateus, o sobrenome dele não é Malaquias, como vocês poderiam supor. Mas hoje nós vamos começar um estudo, uma série de estudos dentro do livro de Atos. E como todo bom começo de livro ou começo de coisas, nós não vamos começar do começo, nós vamos começar antes do começo. Todo começo que se preze começa antes do começo. Por exemplo, o almoço. O almoço não começa com o almoço, o almoço começa com as comidinhas do culto, amém? As comidinhas do culto nada mais são do que o começo do almoço. Você está preparando, forrando o estômago para depois mandar brasa no almoço. Toda manhã eu acordo um pouco antes da Malu acordar porque eu quero começar antes do começo. A Malu faz o café da manhã todo dia, mas antes dela fazer o café da manhã, eu como aquela coisinha para já forrar o estômago. Mas o livro de Atos, também chamado de Atos dos Apóstolos, descreve justamente os Atos dos Apóstolos. Mas o capítulo 2 é o primeiro capítulo que descreve os Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, na verdade, nós vemos os últimos atos de Jesus. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 1, que é a introdução do livro de Atos dos Apóstolos. E nós também poderíamos chamar o capítulo 1 de Atos de Jesus, amém? Então, vamos lá em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 2. Atos 1, versículo 1 e 2, a Bíblia fala: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então aqui a Bíblia conta o início do livro, os primeiros 2 versículos, em que Lucas, o autor do livro, ele fala com um suposto homem chamado Teófilo. E existem algumas hipóteses a respeito de quem é essa pessoa. Uma pessoa de fato, como o Messias é uma pessoa de fato, ou o Messias, o significado de Messias, ungido. Nesse caso, Teófilo significa, a palavra, originalmente, amigo de Deus. E, portanto, seria simplesmente uma alusão a toda pessoa que desejasse se tornar amiga de Deus. Mas o que importa no final são as informações contidas aqui. Porque nós temos o livro de Atos e nós podemos aprender sobre o que ele tem para ensinar. A Bíblia fala aqui que Lucas se esforçou para contar tudo quanto possível a respeito do que Jesus fez e ensinou. E aqui nós vemos no versículo 1, no versículo 2, que ele deu instruções por meio do Espírito Santo. Uma das escrituras que corrobora a doutrina da Trindade. Deus como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Porque como nós vamos ver no seguinte do capítulo 1 de Atos, quem dá essas instruções é na verdade Jesus. Mas ele fala no versículo 2 que foi por meio do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo e Jesus são, de certo ponto de vista, a mesma pessoa, amém? E a Bíblia fala que ele deu instruções do que deveria ser feito. O que nós vamos ver hoje é justamente quais foram essas instruções. O título da nossa aula hoje é As Prioridades de Jesus. As Prioridades de Jesus. Eu gostaria que vocês guardassem da seguinte maneira: as prioridades de Jesus são os atos, justamente. Quais são os atos? Os atos dele e dos apóstolos. Então, o nome Atos vai dar origem a todos os nossos 4 pontos nessa manhã. A-T-O-I-S. E assim você vai lembrar das prioridades de Jesus, amém? As prioridades de Jesus são os atos. Vamos lá no versículo 3. Versículo 3, a Bíblia fala: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles
e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à volta deles, à vista deles. Versículo 10. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Uau! Eu não sei vocês, mas eu fico extasiado quando leio essa passagem. A Bíblia fala sobre algo incrível. Primeiro, Jesus em carne e osso. A Bíblia fala que ele provou a eles de diversas maneiras de que estava vivo. Ele era Jesus, ele não precisava se esforçar para provar coisa que fosse a ninguém. Mas isso demonstra o caráter paciente de Deus por meio de Jesus. E que nós estamos experimentando como discípulos. A paciência de Deus. Porque domingo após domingo nós viemos aqui para poder aumentar a nossa fé, fortalecer o nosso espírito para viver a vontade de Deus. Mas imagina isso. A Bíblia comenta que eles ficaram, depois das instruções, vendo Jesus ser levado ao céu. Sabe, eu lembro da primeira vez que eu li isso com atenção. Eu já li isso muitas vezes. Mas eu lembro da primeira vez que eu li com atenção. E quando eu li de novo, e eu pensei: uau, Jesus estava voando? Se você usa essas palavras, voar, fica um pouco... Jesus estava voando, então? Sério? Eu pensava que, sei lá, o Superman voava. Jesus só andava sobre as águas. Mas ele estava voando! Uau! Eu lembro que eu não acreditava quando eu era criança, quando meu pai comprou para mim uma pipa do Max Steel, que vinha com um boneco junto. Eu não acreditava, primeiro, que a pipa podia subir. Depois eu não acreditava que a pipa podia subir com o boneco grudado na pipa. E também não podia acreditar que lá de cima o boneco ia se soltar para vir escalando pela linha até chegar nas minhas mãos. E aquilo aconteceu. Eu ficava maravilhado, eu pensava: uau! Eu não conseguia, obviamente, nunca tive essas habilidades de levantar uma pipa ao ponto dela sumir. Mas eu já vi vários amigos que levantavam a pipa, estava aqui a 10 metros, você estava vendo a pipa, e daqui a pouco não existia pipa, só existia linha. E ela sumiu. Em algum momento você puxa e ela volta. Mas foi a mesma sensação. Jesus foi levado aos céus. Definitivamente. Que incrível. Versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Versículo 13. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes
Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que descrição incrível! A Bíblia fala que os discípulos eles estavam hospedados em dado lugar. Ou seja, eles não ficaram no templo, não começaram uma construção, se aproveitaram de uma construção já feita onde eles podiam se reunir. E é muito especial saber que nós, como movimento, não buscamos construir prédios, mas queremos construir corações fiéis ao Senhor. Amém? Então é muito especial saber que se amanhã o Senhor nos direciona em outro lugar, nós amamos o período que estivemos no Barão Lanches, mas nós vamos aonde o Senhor quer. Amém? E eles alugavam lugares para isso, eles estavam hospedados aqui. Eu penso no quão aventureira era a vida dos discípulos. Eles tinham acabado de vir do Monte das Oliveiras, que ficava a cerca de 1 quilômetro da cidade. Não era uma vida monótona, não era uma vida parada, era uma vida essencialmente radical. E eles tinham, sem dúvida, muito vigor físico para poder cumprir a vontade de Deus. Imagina, é um monte. Quando você pensa na descida, soa legal. Mas quando você pensa na subida, soa difícil. Eu não sei quantos de vocês tiveram que subir muitos morros, mas onde eu nasci, existiam muitos morros. E sério, quando eu pensava num lugar para ir que tinha morro, eu pensava 2 vezes. Se eu tinha que ir a pé ou de bicicleta. Era o caso deles, eles tinham que ir a pé. Mas eles faziam isso pela vontade de Deus. Quais são nossos 4 pontos? Primeiro deles, a prioridade de Jesus, uma delas, era a vinda do reino de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. É o A de Atos. A vinda do reino de Deus. Se você olha comigo, lá no capítulo 1 de Atos, no versículo 4, no versículo 3, na verdade, a Bíblia fala que Jesus apareceu a eles por um período de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. A respeito do reino de Deus. Por quê? Porque essa era, sem dúvida, uma das prioridades. O reino de Deus. Se você olha o Evangelho, ele está cheio de descrições a respeito do reino de Deus. E logo após ressuscitar e prestes a subir aos céus, qual era a prioridade de Jesus? Novamente, o reino de Deus. Olha comigo uma escritura em Marcos 10, versículo 14. Marcos 10, 14, a Bíblia fala: quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Novamente, qual era uma das prioridades de Jesus? O reino de Deus. Ao que ele se dedicou durante os evangelhos a ensinar as pessoas como entrarem no reino de Deus. O que ele queria em Atos 1? Relembrar sobre a importância do reino de Deus. E aqui ele explica como você deve estar para poder entrar no reino de Deus. Ele fala como uma criança. O termo que dá origem a palavra criança no português, do grego, se chama paidion. Paidion, que significa uma criança, mas uma criança específica. Uma criança que pode começar a ser ensinada. Aquela criança por volta dos 7 a 8 anos para cima. Ou seja, uma criança que podia ser ensinada, mas ainda era cheia de inocência. Ou seja, a inocência é importante, mas não só a inocência. A necessidade de ser ensinado também é importante.
Nós precisamos ser ensináveis para entrar no reino de Deus. E sabe, essa semana, eu e a Malu fomos visitar alguns familiares meus, que agora são dela também, somos casados. E eu lembro do meu primo chamado Breno, de 8 anos. Ele está praticando judô. E ele tem um kimono do tamanho dele. Eu acho impressionante a capacidade das fábricas de produzir um kimono tão pequeno. E mesmo tendo 3 vezes menos que o meu tamanho, ele aceitou lutar contra mim. Eu não sei judô, na verdade. Então, eu simplesmente deixei minha perna assim e tentei deixar ele longe pra, tipo... Não sei se ele chegar perto de mim. Mas sabe o quê? Ele me deu muito trabalho. Ele não falta em um treinamento na semana. Ainda com 8 anos. Ele é esforçado e dedicado pelo que ele ama. Pergunta: você é dedicado ao reino como o Breno é dedicado ao judô? Sabe, todos nós estamos em treinamento, mas nem todos nós gostamos de ser treinados. Jesus queria treinar os discípulos, prepará-los para entrar no reino de Deus. Mas sem treinamento para entrar no reino, é impossível entrar. Qual a primeira prioridade de Jesus? A vinda do reino de Deus. Quero inspirar vocês, família. Se uma das prioridades de Jesus era o reino de Deus, essa, sem dúvida, precisa ser uma das nossas prioridades. Amém? Segundo ponto. Trabalhadores no reino de Deus. Primeiro ponto, a vinda do reino de Deus. Segundo ponto, trabalhadores no reino de Deus. Se vocês forem lá, vocês não precisam ir. É uma escritura muito conhecida. Mateus 28, 18 ao 20. Para aqueles que não sabem, Mateus 28, Marcos 16, os últimos capítulos dos evangelhos se referem justamente ao que estava acontecendo em Atos 1. São passagens concomitantes. Mateus 28 tem também Jesus falando as últimas palavras dele. E quais são as últimas palavras? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É interessante, nessa passagem, Mateus 28, 18 ao 20, quando ele fala, façam discípulos, do grego significa, façam discípulos. Olha isso. Fala, façam discípulos. Só isso. Não ajam bem para que eles gostem de vocês. Sejam um bom exemplo. Não. Façam discípulos. Vão ao mundo. Ensinem o que eu ensinei. Mostrem o que eu fiz. E batizem essas pessoas. Marcos capítulo 9. Vocês estão comigo, igreja? Sim. Marcos 9, versículo 36. Essa sim, eu gostaria que vocês fossem comigo. Aliás, eu falei Marcos, né? É Mateus. Desculpa. Mateus 9. Mateus 9, 36. A Bíblia fala: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Sabe, Marcos 9, 38, quando fala trabalhadores, do grego significa trabalhadores. Profundo, não é? Significa gente que trabalha por algo.
Gente que trabalha pelo quê? Para ajudar pessoas a se converterem a Jesus. Uma das prioridades de Jesus era que os trabalhadores que existiam encontrassem mais trabalhadores. Pergunta: você é um trabalhador em busca de mais trabalhadores? Pergunta: você busca pessoas que podem fazer melhor do que você aquilo que você faz? Você quer multiplicar seus talentos, quer multiplicar aquilo que Deus te deu? Sabe, alguém que me inspira muito é uma mulher chamada Carol Bataglin. Carolina Bataglin. Então a Carolina, ela é esposa Danilo Bataglin, e juntos eles lideram a igreja Poderosa em Lima, no Peru. E durante muito tempo, Carol foi a mentora espiritual da Malu, e o Danilo foi meu mentor espiritual. E poder estar perto deles inspirou muito a mim. Uma das coisas que mais me inspirou foi algo que a Carol fez em um momento da vida dela como discípula. Ela estava indignada que não estava encontrando pessoas comprometidas com o Evangelho. Então o que ela fez? Ela se autodesafiou a evangelizar com 100 pessoas por dia. Durante uma semana. Obviamente é insustentável fazer isso todos os dias, por toda a sua vida. Mas por uma semana. Imagina isso. 100 pessoas. Uau, isso é radical. Por uma semana. E um dos dias da semana, ela estava evangelizando, e acabou o dia. Não tinha mais aula na universidade dela. E ela não tinha chegado a 100 discípulos. 100 pessoas para chamar. E uau, a Carol é uma pessoa que vai até o fim. E todos nós podemos ser assim. O que a Carol fez? Ela decidiu ir a outra universidade. Ela saiu da universidade dela, foi a outra universidade onde tinha aula de noite. E lá ela ficou chamando pessoas até a 100ª pessoa. Imagina isso. Nenhuma daquelas 100 pessoas estava aberto, exceto a 100ª. A 100ª pessoa, a última, não somente estudou a Bíblia e foi batizada, mas agora é também missionária com ela em Lima, no Peru. Amém? Olha que inspirador. Ela batizou a missionária companheira dela de viagem. Quem sabe você não batiza a pessoa que vai te acompanhar por todos os anos seguintes. Mas para isso, nós precisamos ser trabalhadores. Qual é o meu desafio para cada um de nós hoje? Meu desafio é: chame todos os dias dessa semana 5 pessoas por dia para estudar a Bíblia. Chame todos os dias 5 pessoas para estudar a Bíblia. Compartilhe sua fé. Fale sobre Deus. Especialmente, convide ela para saber mais da vontade de Deus. Amém? Então, meu desafio dessa semana é: chame todo dia 5 pessoas. Vamos convidar. Nós estamos fazendo uma transição cada vez maior para estar presencialmente. Então, eu queria dar um desafio de fazer esse evangelismo, de compartilhar com 5 pessoas, mas de um jeito específico. Presencial. Presencial. Deus é soberano e Deus está no controle. E Deus permitiu a pandemia. Mas, sério, o ideal de Deus não é um evangelismo virtual. Não é um culto virtual. Não é um batismo virtual. Não, é uma vivência bíblica presencial. Amém? Então, meu desafio: compartilhe a fé com 5 pessoas essa semana. Presencialmente. Terceiro ponto. Da palavra Atos. O Espírito Santo como líder no reino de Deus. A terceira prioridade de Jesus era o Espírito Santo como líder no reino de Deus. Se nós vamos a Atos 1, no versículo 8, a Bíblia fala: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês.
E vocês serão testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que implica isso? Implica que eles receberam o Espírito Santo e foram capacitados para evangelizar todo o mundo conhecido. Todo mundo conhecido. Ou seja, Indaiatuba, Santa Bárbara do Oeste, a Piracicaba, São Carlos, todo o interior, o mundo todo para Deus. Vamos em João capítulo 16. Vai, Mateus. O Espírito Santo como líder no reino de Deus. João 16, versículo 13. A Bíblia fala: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. O poder para evangelizar as nações só está presente e associado com a presença do Espírito Santo. Quem deve nos liderar aqui agora? O Espírito Santo. O Espírito de Deus que todo discípulo tem dentro de si. Atos 17, versículo 6. A Bíblia fala algo incrível. Atos 17, 6. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Esses homens que têm causado alvoroço. Eu não sei vocês, mas na minha cidade, quando as pessoas falam alvoroço, você está complicado. Você é uma pessoa, tipo, não querem estar perto de você. Você causa alvoroço, entende? Mas quem estava causando alvoroço? Os discípulos de Jesus. A palavra grega que dá origem a esse termo é anastato. É um termo político para a inversão de todas as coisas presentes. Então, esses homens estavam mudando todo o padrão da religião daquela época. Sabe quem são as pessoas que vão inverter todo esse mundo atual para Deus? Você e eu, se formos liderados pelo Espírito Santo, amém? Amém. Você e eu, se nós formos liderados pelo Espírito Santo. Sabe, algo que me inspirou muito, eu não sei se vocês assistiram as boas notícias que têm acontecido nas nossas igrejas ao redor do mundo, mas foi um rapaz chamado Clifford, que é um discípulo em Manila, nas Filipinas. Vendo algumas dificuldades que a sua avó estava passando espiritualmente e fisicamente também, ele se tomou de desespero pela família e para ajudá-los a se tornarem discípulos. Então, no meio da pandemia, ele viajou a uma outra cidade, Davao, que fica no norte, chega cerca de 3 horas. E durante algumas semanas, eles estiveram lá para estudar a Bíblia com a sua avó. Depois de alguns dias, a sua avó foi batizada, amém? Mas não só isso. Depois disso, a mãe, a tia e a irmã também foram batizados. Mas ele não parou por aí. Ainda as suas 2 outras irmãs foram batizadas. E para terminar, o seu primo foi batizado, amém? Agora toda a família do Clifford são discípulos. Como ele fez isso? Sendo guiado pelo Espírito Santo. Você e eu podemos, se somos liderados pelo Espírito Santo. Quarto ponto, quarta prioridade de Jesus. Sua família entrar no reino de Deus. Sua família entrar no reino de Deus. A gente vê aqui em Atos 1, no versículo 14, que junto dos apóstolos estavam presentes também Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Implicando
se a família de Jesus havia também se convertido. Vamos a Mateus 12. Vamos a Mateus 12 como última escritura. Vocês estão comigo, família? Sim. Sua família entrar no reino de Deus. Mateus 12, versículo 46, a Bíblia fala: falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha isso, uma das prioridades de Jesus sempre foi salvar sua família física. Mas esse é um tema anti-intuitivo. Salvar sua família física não acontece priorizando sua família física. Ao contrário, você salva a sua família física quando prioriza a sua família espiritual. Jesus salvou a sua família. Como? Priorizando os discípulos. Quer uma dica de como amar sua família? Desaponte sua família. Desaponte sua família. Permaneça fiel aos seus princípios, ainda não aos seus princípios, mas aos princípios de Jesus, ainda que fira sua família. Mostra a eles que sua fé é sólida. Mostra a eles que você é um discípulo, que você conhece a palavra de Deus, que você permanece firme por conta de Deus. Eu acho incrível que a Fabi fez isso. E por conta disso a Dona Penha foi batizada, amém? Eu fico animado de saber que a Lori fez isso. E por isso o Antônio foi batizado, amém? E pela graça de Deus, eu, com muitas falhas, obviamente, tentei fazer isso, me esforcei para fazer isso. Em muitos momentos tive que entrar em conflito com meu pai, mas meu pai estudou a Bíblia e se tornou um discípulo, amém? Jesus tinha uma fé sólida. E a família que inicialmente se opunha a ele, se tornou também sua família espiritual. Nós precisamos negar a falsa doutrina de que a família vem antes. Na verdade, o que vem antes? A vontade de Deus, a sua família espiritual e então, sem dúvida, sua família física. Família, quais são as prioridades de Jesus? Atos. Atos são as prioridades de Jesus. As prioridades de Jesus são a vinda do reino de Deus. Já veio, mas nós precisamos buscar o reino como crianças. A segunda prioridade de Jesus: desenvolver, achar e criar trabalhadores no reino de Deus. Terceiro, o Espírito Santo ser o líder no reino de Deus. Nós diminuirmos e aumentar a influência do Espírito sobre nós. Quarto, sua família entrar no reino de Deus. Família, semana que vem nós vamos ver o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, como eu falei. Porque o capítulo 1 foi Atos de Jesus. E eu mal posso esperar para ver os efeitos dos atos de Jesus aplicados em nós, assim como foram aplicados nos apóstolos, que gerou os atos dos apóstolos, para que um dia possam olhar para o passado e se inspirar com os atos dos discípulos de Campinas. Para Deus seja a glória. Amém. Amém. Bom, obrigado, Luiz, pela pregação. Nós somos muito inspirados agora com isso. E agora vamos para mais uma canção, na página 4, Mostra Meu Caminho. Vamos lá, Lucas. Puta
tanto amor, me ponho a cantar. Abro meu coração e Deus vem me ajudar. Como um sonho, como um pássaro a voar. Sinto que estou livre, pronto pra recomeçar. Me mostra o caminho, seguirei seguro. Servirei a ti, ó Deus, tu que é maior que tudo. Me mostra o caminho que cura as feridas. Servirei a ti, ó Deus, até o fim da vida. Juntos, unidos, aprendendo a amar, buscando a direção para o mundo transformar. Em frente, coragem, nosso Deus vai nos guiar, pois Ele é fiel, sempre vai nos amparar. Me mostra o caminho, seguirei seguro. Servirei a ti, ó Deus, porque é maior que tudo. Me mostra o caminho que cura as feridas. Servirei a ti, ó Deus, até o fim da vida. Servirei a ti, ó Deus, até o fim da vida. Amém? Esse é o momento da Santa Ceia. E quem está aqui para compartilhar é a Malu. Amém. Assim, bom dia, gente. Bom dia, Adélia, seu Antônio, Sal, Dona Valentina e também todos vocês que estão aqui. E como o Luiz comentou e como vocês podem ver na pregação, a gente passou uma semana na casa dos pais. O Luiz teve muitas lembranças nostálgicas, né? Eu nunca vi uma pipa que tem um boneco em cima, fiquei muito impressionada com isso. Mas essa semana, na verdade, semana passada também foi um pouco nostálgica para mim. Lembrar um pouco da minha infância. Porque 11 anos atrás, exatamente 11 anos atrás, e um mês, 11 anos e um mês, eu estava na escola e minha professora de português fez um projeto com a gente. Qual era esse projeto? A gente montaria um caderno com várias ideias que ela teve durante o ano, e aí, em agosto a gente empacotou isso no envelope e a gente só abriria depois de 10 anos. E eu segurei esse envelope todos os anos, eu fazia a conta, porque eu não sou muito boa em conta, então eu ficava, ai meu Deus, será que agora não? Faltam 6 anos, faltam 5 anos, faltam 4 anos. E aí, gente, na verdade, eu fiquei tão focada nisso que eu esqueci e passou, na verdade. Então aí, agora faltam 11 anos. E aí eu lembrei e peguei o envelope, né? Então aqui está meu caderninho. E tem muitas coisas nesse caderninho. Por exemplo, a última página é o currículo, onde eu imaginaria estar 11 anos depois. Não acertei nada, só estaria casada. Todo o resto, não acertei nada. Tinha a minha receita favorita, enfim. Mas eu vou compartilhar um pouco no curso de mulheres sobre isso, mas eu queria, na verdade, ler com vocês. Tem uma parte que a minha professora... Muito interessante, né? A gente pensar, não, porque a gente pensava quando era criança. Tem uma parte que a minha professora pediu para a gente escrever quais são os nossos desejos naquela época, né? E quando eu li, eu fiquei muito impressionada de perceber como os meus desejos aconteceram. Então, eu gostaria de ler com vocês, né, um trecho, porque são muitos desejos de uma criança. Então, eu queria ler para vocês um trecho de uma poesia, né? Chama Mais um Querer. Então, a minha Malu, na verdade eu não chamava Malu, era Lu, então a Luluzinha de 11 anos atrás escreveu assim: eu queria que paciência fosse uma característica comum. Eu queria que os meus pais fossem imortais, não apenas em músicas ou em fábulas.
Eu queria parar de ter tanta preocupação com coisas obviamente fúteis. Eu queria que as pessoas soubessem os limites do mundo. Eu queria saber explicar que a alma morre antes do corpo em alguém desumano. Eu queria tomar sorvete e almoçar em família, não apenas por ser domingo, mas simplesmente por amar quando estamos juntos. Eu queria ensinar para alguém um dia mais do que os valores fracos da sociedade. Eu queria poder subir um telhado e gritar bem alto: eu sou uma pessoa feliz. Eu queria saber a definição de felicidade. E quando eu vejo isso, eu penso, nossa, Cristo supriu muitos desses desejos. Cristo supriu a definição de felicidade. Cristo supriu ensinar para alguém um dia mais do que valores fracos do mundo. E tudo isso foi o que Cristo trouxe, né? Então, eu queria... Bem, eu não fazia ideia naquela época que Cristo faria isso, né? Eu esperava que alguma coisa acontecesse na minha vida para concluir todos esses desejos. Mas isso me lembra muito a cruz. Então, eu queria compartilhar com vocês uma escritura que está em Hebreus 7, do versículo 26 ao 28. Hebreus 7, 26 ao 28. A Bíblia fala: é de um sumo sacerdote como esse que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Sim, obrigada, David. Olha que incrível, família. Aqui fala que Jesus é o sacerdote perfeito. Ele é santo, inculpável, puro, ele está acima de todas as coisas. E ele cuidou de todas as brechas possíveis para que a vida dele do início ao fim fosse glorificar a Deus. E fosse fazer com que a gente glorificasse a Deus hoje em dia também, no futuro, né? A lei, a gente vê no versículo 28, que não foi suficiente para a eternidade. Foi preciso que Cristo viesse. E eu penso que hoje em dia, bem, depois de 11 anos, eu tenho muitos sonhos ainda, né? Alguns desses se cumpriram, outros não tanto, meus pais não são imortais. Mas muitos sonhos a gente pode ter hoje. E se você pensa nos seus sonhos, muitos deles vão ser cumpridos com a cruz. Muitos dos seus sonhos podem ser cumpridos com a cruz. Você vai dizer, não, mas não, meu sonho é algo físico, eu preciso, sei lá, de um trabalho novo, ou meu sonho é casar, ou meu sonho é ver minha família batizada, mas tudo isso é sobre a cruz no final, né? Então, essa semana eu refleti muito sobre isso, família, e sem dúvida para mim, essa semana a cruz representa a concretização de sonhos. Todos os nossos sonhos, os nossos anseios podem ser colocados em Cristo, e Cristo vai suprir todos eles. Então, eu queria inspirar vocês a se animarem com isso e lembrarem que Jesus é perfeito. Aqui fala, ele vai reinar para sempre. A lei não foi suficiente para isso, né? E por isso estamos aqui, por isso vivemos como discípulos até o fim da vida, porque Jesus é nosso sacerdote perfeito. Então, nesse momento, nós vamos relembrar sobre a crucificação, relembrar sobre o presente, o sonho, na verdade, cumprido já, que é Cristo proporcionando chance de salvação. Aqui, presencialmente, nós vamos ter pão e suco de uva. Para quem está virtualmente, eu os animo a tomarem algo e comerem algo que traga a vocês a memória do que foi o corpo e o sangue de Jesus. Então, vamos agora fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças, vamos orar a Deus e vamos ter um tempo refletindo na cruz. Pai querido, obrigado, Deus, por essa manhã. Pai, obrigado pelas memórias que a Malu teve e também pelos sonhos concretizados do Senhor. Eu oro a Ti, Pai, que nós possamos, nesse tempo de ceia, Pai, conseguir compreender como nossos sonhos e a crucificação se identificam perfeitamente. Porque o Senhor supriu tudo o que devia ser suprido. Pai, amamos ao Senhor. Por favor, aumenta a nossa fé, aumenta o nosso amor também, nossa devoção a Ti. Eu oro que seja um tempo poderoso de transformação interna de cada um dos nossos corações. Nos chama a um nível mais alto, Pai. Obrigado por cada um de nós que estamos aqui. Mas eu oro grato especialmente pela cruz, por Jesus
E é por ele que oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Malu. Obrigado, Luiz. Vamos cantar uma canção para instrumento da Santa Ceia na página 3. Senhor, prepara-me. Senhor, prepara-me para ser um santuário, puro e santo, verdadeiro, agradecido. Eu quero ser um vivo santuário pro Senhor. Foi o Senhor, por sua graça, me deu Jesus de coração. O Senhor vê minhas falhas e me transforma com sua mão. Senhor, prepara-me para ser um santuário, puro e santo, verdadeiro, agradecido. Eu quero ser um vivo santuário do Senhor. Deus me guie pelas provas e renove o meu ser, Deus apague os teus pecados e fortifique com seu poder. Senhor, prepara-me para ser um santuário, puro e santo, verdadeiro, agradecido. Eu quero ser um vivo santuário pro Senhor. Obrigado, coral, pela canção. Bom, esse é o momento das ofertas também. E essa aqui é a Marina, minha noiva. Marina! E também discípula de São Paulo, amém? Ela é da igreja de São Paulo. E ela vai poder compartilhar para nós o que significa ofertar. Bom dia, família. Bom dia. Bom, eu vim falar um pouco sobre o que as ofertas representam para mim. E, nossa, é muito difícil falar sobre isso. Porque a área financeira na minha vida sempre foi muito conturbada. A minha mãe, ela teve uma infância muito difícil. Então, ela estudou muito, para poder ter um bom emprego e me dar tudo que eu precisasse, para mim e para minha irmã. E não só o que a gente precisasse, mas aquilo que a gente quisesse também. E aquilo que a gente precisava, mas a gente não queria. E também aquilo que a gente queria, mas não precisava. Então, assim, eu sou muito privilegiada nessa parte, né? A minha família não é uma família rica, mas a minha mãe sempre me proporcionou o melhor. Eu sempre estudei em boas escolas, sempre fiz cursos, o curso que eu quisesse. Curso de fotografia, curso de manicure, curso de hotelaria, curso de tudo. Então, eu sempre tive várias oportunidades. Curso de inglês, que era algo que eu não queria, mas eu fazia porque ela queria que eu fizesse. E era algo assim que, para mim, era indiferente a parte das ofertas, porque eu sempre tive algo muito fácil. Eu sempre recebi tudo muito fácil. Então, para mim ter gratidão pelo que eu tinha,
É muito difícil. Porque eu comecei a achar que eu era merecedora das coisas. Quando eu entrei no reino e eu entendi que eu tinha que ofertar, foi muito fácil para mim. Porque eu sempre recebia todas as coisas, minha mãe me dava uma mesada, então, é fácil ofertar quando o dinheiro não é seu. É fácil ofertar quando o sacrifício para ganhar aquilo não é seu. Então, para mim era muito fácil, até porque se faltasse algo, a minha mãe ia me suprir. Só que de um tempo para cá tem sido diferente, né? Eu cresci, comecei a trabalhar, comecei a pagar as minhas contas e eu comecei a ajudar em casa, porque minha mãe parou de trabalhar. Então o valor do dinheiro mudou um pouco para mim. E eu percebi que meu coração começou a ficar um pouco avarento. E eu não queria ajudar, sabe? Eu não queria ajudar minha mãe, não queria dar meu dinheiro. Nossa, foi tão difícil acordar cedo, ir pro plantão, trabalhar, sabe? Nossa, foi tão cansativo e deu o dinheiro ainda assim tão fácil. Às vezes uma semana que você recebeu o salário vai tudo. E dar oferta começou a ser algo muito difícil. Eu achava muitas vezes que eu era merecedora de ter aquele dinheiro e usufruir dele, né? Então, muitas vezes quando eu estava no reino, eu ouvia as pessoas falando sobre a importância de dar as ofertas para poder ter a missão como missão aqui em Campinas, para a gente poder avançar o reino, batizar outras pessoas, sustentar os missionários. E é incrível pensar nisso. E também eu via muitas pessoas falando, ok, isso é muito bom, mas as ofertas têm que ser dadas não só por isso, mas pela gratidão a Deus. Mas como eu ia conseguir ter um coração grato se eu sempre tive tudo na mão? Então é muito difícil ter que batalhar para ter um coração grato pelas ofertas, para conseguir devolver para Deus por gratidão a tudo que Ele tinha me dado. Porque sempre foi tudo muito fácil. Então veio uma escritura, né, na minha cabeça, que é em Salmo 51, no versículo 16 ao 19. Diz assim, Salmo 51, versículo 16. Versículo 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. Amém. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Versículo 18. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e os holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Sim. Então eu vi que para o meu coração as ofertas tinham outro significado. Não só o significado de gratidão a Deus a tudo que Ele me deu, mas um significado de estar disposta a ter um relacionamento com Deus. Então, se eu estou disposta a isso, eu preciso me sacrificar para dar esse dinheiro. Muitas vezes, quando eu dou meu dinheiro, não é de bom grado, de nossa, Deus, obrigado por tudo que o Senhor me deu, então eu vou te dar esse dinheiro. Não. Meu coração, muitas vezes, ao contrário, nossa, eu vou ter que dar esse dinheiro para Deus. Mas amém, eu vou dar esse dinheiro para Deus porque Ele tem feito tudo por mim e é o mínimo que eu posso fazer por Ele. Isso não é nada do que eu posso fazer. Eu preciso ter esse coração quebrantado para dar como sacrifício pelo amor que Ele tem por mim, para demonstrar a fidelidade, que eu estou disposta a me sacrificar para ter um relacionamento com Ele. Então, muitas vezes, para mim, não é algo feito com gratidão, mas como sacrifício para demonstrar que eu realmente quero ter um relacionamento com Deus. Então, eu quero animar vocês, né? Se vocês, por acaso, têm dificuldade de ser grato por tudo que Deus tem dado, dê para demonstrar que você está disposto a mudar o seu coração e a realmente entender o que é a graça de Deus, né? Então, é isso, gente. Obrigado, Marina, por falar. E nesse momento, então, quero convidar vocês a orar junto conosco para refletir em relação às ofertas. E se você deseja ofertar, você pode levantar a mão e a Cris pode te passar o envelope, ou também através do Pix. E aí, para que você também possa ofertar. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, bom dia, Deus. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Deus. Obrigado, Pai, por poder, Pai, aprender mais um pouco, Pai, sobre teu coração, Pai, contrito, Pai, quebrantado, de poder ofertar ao Senhor, Deus. Que o Senhor possa receber, Pai, as nossas ofertas realmente com um aroma agradável. Que tudo isso seja, de fato, Deus, para
avançar o teu reino, Senhor meu Deus. Não só o seu reino, Pai, mas também cada um do nosso coração, Senhor meu Deus. Que a gente possa fazer isso, Pai, com o coração cada vez mais pronto, cada vez mais entregue, cada vez mais disposto, Deus, a aplicar, Pai, o que Jesus nos ensinou, Senhor meu Deus. Obrigado, Pai, por tudo isso. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marina. Me identifiquei muito com o que você disse sobre as ofertas, sobre esse coração de gratidão. Vamos agora na página 6 cantar mais uma canção. Nós vamos cantar agora. Cantemos na página 6. Vai lá, Lucas. Vamos lá, moral. Cantemos, o Senhor está aqui. Ergamos um templo a Deus, um lugar de louvor, um trono celeste, só para o Rei dos Reis, só para o Rei dos Reis. Cantemos alegres canções, seu amor nos envolverá, cantando louvores que agradam a Deus. Ele aqui estará, Ele aqui estará. O Senhor espera bebidas corretas dedicadas a Ele. O Senhor espera louvores sinceros ofertados a Ele. Cantemos, o Senhor está aqui. Ergamos o templo a Deus, um lugar de louvor, um trono celeste, só para o Rei dos Reis, só para o Rei dos Reis. Cantemos. Amém! Obrigado, coral. Obrigado, Mateus, Isa e Lari. Obrigado a todos que cantaram, deram o coração. Esse é o momento dos avisos. E como vocês devem ver aqui, a Malu está comigo para avisar também. Então vai ser muito bom. Já podem saber que são avisos mais especiais, né? Quando a esposa vem junto é mais especial. Bom, os avisos dessa semana são muito especiais. Primeiro, que nós começamos a semana amanhã já, às 6 horas, com o bate-papo Pit Stop. Na quarta, às 6 horas, temos o bate-papo da Uni. E sábado, nada menos que o bate-papo da PUC. Bate-papo da PUC às 6h30. Outro importante aviso é na quarta-feira também. Queria deixar a Malu avisar. Sim, eu não vou avisar. Vocês vão avisar. Então, mulheres, o que temos na quarta-feira? Então, quarta-feira, às 7h30 da noite, a gente vai ter nosso culto de mulheres. E a partir dessa semana, a gente vai fazer culto semipresencial. Então, eu vou passar algumas informações necessárias também para que vocês possam chegar ao culto no horário. Então, estejam conectadas e animadas para o nosso culto. Vai ser muito, muito especial. Estou muito animada para isso. O próximo aviso é sobre o tempo de boas notícias, que é na sexta-feira, às 6h30. Sim. Então, o tempo de boas notícias, esse específico, vai ser o último do mês. E no último do mês, nós temos um tempo de dinâmica. Então, nós não podemos faltar. Vai ser presencial. Então, é bem importante todos estarmos, se podemos, né? Nós vamos estar no Zoom também. Vamos tentar criar essa dinâmica. Vai ser muito especial. Presencialmente vai ser na minha casa e na casa da Malu também. Tudo bem na mesma casa, né? Amém. Também no domingo nós estamos aqui novamente, amém? E algo um pouco diferente. Nesse próximo domingo, a nossa parte virtual não vai estar no Zoom.
vai estar no Facebook da igreja, tá bom? Então não no Zoom, no Facebook da igreja, vai ser incrível. Também, eu e a Malu queremos dar um ótimo aviso e pedido, na verdade. E para isso queremos chamar todos vocês a uma escritura. Lá em Lucas 18. Lucas 18. Versículo 15. É uma outra escritura sinóptica de uma escritura que eu já li hoje. Versículo 15. O povo também estava trazendo as criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois no reino de Deus pertencem ao que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Uau! Qual é o aviso e pedido? Bom, na verdade, o primeiro aviso é que nós vamos começar um novo ministério aqui na Igreja de Campinas, se chama Ministério Nova Geração. Ministério de quê? De crianças, amém? Eu amo crianças, mas queria deixar a Manu comentar um pouco sobre o aviso/pedido. Sim, família, é muito especial para mim, porque quando eu me tornei discípula, depois de 6 meses, me chamaram para fazer parte desse ministério, né? E eu não sabia o que ia acontecer, assim. Mas hoje eu vejo que é especial ver quanto essas crianças cresceram e são discípulas fiéis. Então, o Lucas Tria, que veio na missão, ele estava no ministério quando eu entrei no ministério infantil, né? Depois ele passou para o adolescente, agora ele está no universitário, né? Eu cuidei da filha da Kate também, no Ministério Infantil da Igreja, lá em São Paulo, e muitas outras crianças que hoje podem estar mais encaminhadas no caminho de Deus, né? Que é disso que se trata, né? E a gente vê nessa escritura que cuidar das crianças é um mandamento de Deus. Não é uma opção a gente cuidar ou não das crianças, mas é um mandamento, né? Então eu estou muito animada que a gente vai começar esse novo ministério aqui, para cuidar sem dúvida do Isaac e da Vitória, mas também de tantas outras crianças que vão vir. E como isso vai acontecer? A gente vai fazer por voluntariado. Então, se você quer se voluntariar para cuidar das crianças, por 6 meses, a gente troca de 6 em 6 meses, eu queria pedir para ainda hoje você enviar mensagem para os homens para o Luiz ou as mulheres para mim. E mesmo que você já tenha uma função. Então, Malu, nossa, eu quero, mas eu sou do coral. Nossa, eu quero, mas eu sirvo na bandejinha. Eu quero, mas eu cuido do café. Mande a mensagem, porque a gente vai ajustar o possível para que, de fato, esse ministério aconteça. E é muito importante vocês enviarem, porque todos os discípulos que fazem parte desse ministério passam por um treinamento. Sim. Então, vocês vão passar por um treinamento essa semana, aqueles que podem, né, passar por um crivo também, de alguns detalhes aí, vai ser muito bom, para que a gente possa fazer excelente e glorifique a Deus. E é muito especial, na verdade, família. Eu queria encorajar todos vocês a pensarem com muito carinho, enviar a mensagem, porque se trata do futuro. Esse nome não é em vão, é a nova geração. Então, a gente é responsável pela nossa geração de fazer discípulos, mas a gente vai estar cuidando das pessoas que vão fazer discípulos na geração seguinte. Isso é tão importante quanto fazer discípulos nessa geração. Então, quero inspirar vocês, se vocês gostariam, é um voluntariado, amém? Então, se vocês gostariam disso, por favor, enviem mensagem ainda hoje, para que a gente possa começar o treinamento e a partir da semana que vem a gente está com esse novo ministério na igreja. Amém? Amém! O Isaac ouviu, já está vindo para dentro. Incrível! Então, família, é muito especial. Eu e a Malu temos muito apreço por essa função tão importante, não é? Então, eu vejo como uma oportunidade única, na verdade. Sim. Se Jesus fala para ser como uma criança, imagina poder todos os domingos estar com uma criança Sim. aprendendo do coração dela. É muito especial. Então vai ser incrível. Como o Malu falou, eu quero muito pedir para vocês se voluntariarem, se é do seu desejo. Espero que seja do seu desejo, amém? Fala comigo ou com a Malu, a gente vai enviar o formulário. Tudo bem? Então, esses são os avisos dessa semana. E agora vamos nos levantar, ficar de pé e cantar uma última canção para Deus. Olha, aí agora eu pensei que ia cair o caderno, mas não caiu. Amém? Então, família, vamos cantar a última canção. Vamos glorificar a Deus agora nessa canção, mostrar para a gente que queremos de fato viver o seu sonho. E
E a canção é Viver Teu Sonho, na página 7. Vai lá, Matheus. Vamos lá, gente, vamos soltar a voz agora. Foi! Dia e noite, canto de alegria, são louvores de coração, muitas vozes estão unidas, vivendo juntas uma canção. Pai, alcança meu interior, Pai, é seu escudo protetor, Pai, me ajude a entender a cruz e ver quem é Jesus. Deus é teu filho, chama de pai, viva teu sonho, sem olhar pra trás. Deus é teu filho, chama de pai, viva teu sonho, sem olhar pra trás. São tantas lutas hoje Na minha vida, mas meu Deus é a solução. Não perderei um só minuto, viva a verdade, não há ilusão. Pai, alcança meu interior, Pai, é teu escudo protetor, Pai, me ajuda a entender a luz e ver quem é Jesus. Deus é teu filho, chama de pai, viva teu sonho, seu olhar pra trás. Deus é teu filho, chama de pai, viva teu sonho, seu olhar pra trás. São tantas lutas na minha vida, mas meu Deus é a solução. Eu não perderei um só minuto, viva a verdade. Suas vozes, Senhor! Vai! Pai, alcança meu interior, Pai, é teu escudo protetor, Pai, me ajude a entender a cruz e ver quem é. Vai, Matheus! Vamos todo mundo! Você é teu filho, chama de pai, viva teu sonho, sem olhar pra trás. Você é teu filho, chama de pai, viva teu sonho, sem olhar pra trás. Tenham todos um ótimo convívio!